que a gente encontra? Ou homens extremamente dependentes de mulheres fortes, mulheres que precisam dar conta e querem dar conta de tudo sozinha, porque, aprofundando no campo da psicanálise, são mulheres que gostam de ter controle. Aí entra o instrumento do autoconhecimento, que as pessoas se assustam e fogem, mas eu não posso deixar de compartilhar como uma profissional disso. Então, há um prazer em ter controle, porque eu controlo a atitude desse homem, tudo sai do meu jeito, eu não preciso lidar com mudanças, com situações que eu não tenho domínio, experiência. Então, eu controlo toda a situação e aí eu vou ofuscando a estrutura de força, de ação desse homem e ele vai minando. Mimados, né? Que não casam com mulheres, continuam casando inconscientemente com as suas mães e não assumem responsabilidades, vivem enfurnados em seus próprios mundos, egoístas, pensando só neles, querendo competir muitas vezes com as mulheres, não sabendo da importância dessa união. Ou a gente tem o outro lado, ou a gente tem mulheres muito dependentes, mulheres que não reconhecem o seu poder, o seu sagrado, a sua importância na família, e vivem atrás e ofuscadas de homens que também são egoístas. Mulheres que não contribuem, não crescem, não estudam, não prosperam no ambiente familiar, completamente dependentes emocionalmente, dependentes financeiramente. E, obviamente, vão atrair homens que não vão incentivar esses tipos de mulher a crescer, a se destacar. Porque aí quem está aprisionado é a mulher, no cárcere desses Calma, homens. vamos entender por onde o discurso começa. Sobre a vulnerabilidade da mãozinha do pé de uva agarrado ao arame. E aí eu pensei na energia de nós mulheres e também na energia dos homens. O quanto essa sabedoria se perdeu. Porque isso aqui é uma força. Ela se agarra a uma estrutura para depois ela crescer, gerir, prosperar, enfim, dar muitos frutos, flores. Mas primeiro ela precisa se agarrar. Nessa sutileza, ela precisa se vulnerabilizar. Mas isso é a energia da força dela. E ao mesmo tempo a gente tem a estrutura do ferro, que ele não muda a sua direção, ele sabe para onde seguir. É essa mãozinha acreditou nele. Então, sem competição, sem ego, sem só pensar neles juntos. Juntos, eles vivem um propósito, eles vivem uma prosperidade, uma abundância. E isso se perdeu. E aí a gente tem relações de casamento, onde essa aliança, que é o início de tudo, o início de tudo. A força de acreditar, confiar e se vulnerabilizar. E a força de seguir um único propósito em prol dessa confiança, ela se perde. E é difícil porque como que eu vou, como mulher, né, me vulnerabilizar e confiar e acreditar em homens, uma vez que, se a gente volta, muitas mulheres não puderam confiar na figura paterna, porque esses pais também provieram de uma mulher que não sabia compartilhar essa filosofia, proveio de um homem que não sabia compartilhar essa filosofia, dessa importância. E se a gente analisar bem profundamente, eu mesma muitas vezes me peguei dizendo, eu falei isso uma vez para o meu marido, eu falei, você acredita que eu acho que eu não confio em Deus? Imagina, eu tenho fé e eu comecei a perceber que não. Porque nas minhas atitudes diárias, eu vivi em constante medo. Medo de não estar protegida, medo de perder, medo de sofrer algum mal. E caramba, onde que tá a fé nisso? Onde que tá a fé? E aí eu me questionei, caramba, será que talvez a minha mente possa estar relacionando Deus Pai é uma figura masculina, eu sou psicanalista, então a gente entende as profundezas do inconsciente. E eu falei, eu não quero não confiar em Deus. Eu amo Deus. Eu não quero não confiar. E aí eu me permiti transmutar essa imagem como Deus, deusa mãe, para poder depois entender que Deus é um todo, é a fonte. E aí, a partir disso, eu acho que o princípio também está muito aí, o quanto eu me vulnerabilizo a acreditar que eu posso confiar a minha existência, a minha vida, que eu sou fruto, que eu sou filha de Deus, da fonte, de Deus Pai, de Deus Mãe, de Deus a Mãe. Para que aí sim eu possa chegar na minha infância e conseguir perdoar o meu pai. Se porventura lhe faltou sabedoria, se porventura ele não conseguiu me suprir, me proteger, cuidar de mim da forma como eu criei a expectativa disso. E entender que ele é fruto de um sistema, de uma engrenagem doente, desequilibrada.
E aí, quando eu curo isso em mim, é onde eu consigo me permitir a me vulnerabilizar e colocar as minhas mãozinhas sobre alguém que vai ser a minha estrutura. E, obviamente, tudo aqui nesse universo vive por campo eletromagnético. Eu sou uma pesquisadora também da mente. E eu posso te afirmar que até o voo dos pássaros é sobre o campo magnético do planeta. Então, nossas células, elas são eletromagnéticas. Então, uma vez que eu mudo a minha frequência, a minha emoção, para isso, o voo do pássaro, o meu voo vai de encontro a alguém, a uma força yang, a um homem, que também parte da filosofia que ele tem um propósito. Ele é uma linha reta, ele é a força, ele é avante, para dizer, pode confiar em mim. Pode confiar em mim porque eu tenho um propósito com você aqui nessa existência para a gente poder ter fluidez, abundância, alegria, felicidade. E obviamente não é o que a gente vê, o que a gente encontra. Ou homens extremamente dependentes de mulheres fortes, mulheres que precisam dar conta e querem dar conta de tudo sozinha, porque aprofundando no campo da psicanálise, são mulheres que gostam de ter controle. Aí entra o instrumento do autoconhecimento que as pessoas se assustam e fogem, mas eu não posso deixar de compartilhar como uma profissional disso. Então, há um prazer em ter controle, porque eu controlo a atitude desse homem, tudo sai do meu jeito, eu não preciso lidar com mudanças, com situações que eu não tenho domínio, experiência. Então eu controlo toda a situação e aí eu vou ofuscando a estrutura de força, de ação desse homem e ele vai minando. E aí, se a gente for se aprofundar um pouquinho mais no campo das doenças psicossomáticas, é onde a gente encontra o nosso ovário doente. Então, endometriose, policistos, altas cólicas, sangramentos absurdos, são nós mulheres matando o nosso sagrado feminino, que é justamente se vulnerabilizar. Eu confio em você, eu entrego a minha vida, eu preciso da sua estrutura, do que você tem de complemento. Então a gente tem homens mimados, né? Que não casam com mulheres, continuam casando inconscientemente com as suas mães e não assumem responsabilidades, vivem enfurnados em seus próprios mundos egoístas, pensando só neles, querendo competir muitas vezes com as mulheres, não sabendo da importância dessa união. Ou a gente tem o outro lado, ou a gente tem mulheres muito dependentes, mulheres que não reconhecem o seu poder, o seu sagrado, a sua importância na família, e vivem atrás e ofuscadas de homens que também são egoístas. Mulheres que não contribuem, não crescem, não estudam, não prosperam no ambiente familiar, completamente dependentes emocionalmente, dependentes financeiramente. E, obviamente, vão atrair homens que não vão incentivar esses tipos de mulher a crescer, a se destacar. Porque aí quem está aprisionado é a mulher, no cárcere desses homens. E aí como se gera filhos completamente desestruturados, desequilibrados. Então, se você conseguiu ficar até aqui, porque é difícil a gente trazer a autorresponsabilidade desde lá de trás, que começa com o nosso Criador. Começa desde lá de trás, do Criador, do Pai e das minhas relações com homens. E aí o primeiro passo é a autorresponsabilidade, que é justamente isso que nós, profissionais da mente, provocamos, incentivamos
a trazer a autorresponsabilidade, mas aí não trazer a culpa atrelada à autorresponsabilidade, porque a ignorância faz eu não errar. Agora, a partir do momento que me é passado a informação, eu aceito, faço associações com a minha vida, aí eu me perdoo. E a partir disso, eu começo a provocar mudanças. Só que um fato importante é que a gente não consegue mudar o outro. Então, se atualmente nós estamos casadas com algum tipo desses homens, estamos vivendo essa doença no casamento, herdada e passada de geração em geração. Quando eu me autorresponsabilizo, eu preciso também trazer a informação com sabedoria, respeito, calma, paciência para esse outro. E aí, a atitude desse outro é que também vai provocar um resultado. Então, se esse outro tem o intuito e aceita mudar, que aí é outra questão, aí sim pode-se haver a mudança. Mas uma vez que este outro talvez passe o tempo e ele continue não aceitando a mudança, e essa mudança te impactou profundamente. Então, o campo eletromagnético, o voo dos pássaros vão começar a se destoar. E uma vez destoado, eles se desintonizam. E aí cada um faz o seu voo. A importância está da gente resgatar a sabedoria, o sagrado feminino em nós, a nossa força de gerir, de trazer abundância, de florir, de prosperar, está sim em se acoplar a uma estrutura de ação, de força, que vai abrir os caminhos, que vai desenvolver toda uma construção, todo um desígnio para essa engrenagem. E aí, quem sabe a gente também venha a curar o nosso útero e viver uma vida mais plena e abundante.